Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Continuando, as nossas aulas sobre hipóteses de pagamento indireto, hoje nós vamos falar do pagamento com subrogação. Gente, no direito, quando nós falamos em subrogação, geralmente utiliza-se, essa expressão para designar situações em que uma coisa ou uma pessoa se substitui por outra. Então, situações em que um sujeito ou um objeto tomam o lugar de outro sujeito ou de outro objeto diverso, tá? Subrogação é, portanto, a substituição de uma pessoa ou de uma coisa por outra em uma relação jurídica, tá? Pensem naquela seguinte situação que eu sempre comento com vocês, Quando eu tenho um terceiro interessado, tá? Que paga a dívida do devedor, esse terceiro interessado, ele substitui o credor, não é isso? Por quê? Porque a obrigação entre credor e devedor foi extinta. O credor, por ter sido satisfeito, ele não pode exigir mais nada do devedor, só que aquela obrigação, ela permanece em relação ao devedor. Só que agora com um novo credor. Quem que é esse novo credor? É o terceiro interessado, fiador, o avalista, os demais co-devedores que pagaram um débito que não lhes pertencia na integralidade. É por isso, gente, que a gente fala que o instituto da subrogação, ele é uma exceção àquela regra de que o pagamento extingue a obrigação, tá? Isso porque a subrogação, ela é uma figura jurídica sui generis, tá? Na subrogação, o pagamento promove apenas uma alteração subjetiva da obrigação. Por isso que a gente fala que o Código Civil, ele trata da subrogação pessoal ativa, não é isso? Porque eu tenho apenas a substituição do credor. Então, na subrogação, a extinção da obrigação, ela vai ocorrer apenas somente em relação àquele credor originário, que não pode exigir mais nada do devedor. Por quê? Porque ele já foi adimplido, ele já recebeu o pagamento integral por parte desse terceiro interessado, que, como eu comentei com vocês, é o avalista, o fiador, os demais co-devedores, não é isso? Porém, gente, nada altera para o devedor, tá? Por que nada altera para o devedor? Porque esse terceiro interessado que pagou o débito, ele toma o lugar do credor originário. Ele substitui o credor originário que foi satisfeito. E aí agora, gente, esse credor que se subrogou, esse terceiro interessado que ao pagar a dívida se subrogou no lugar do credor originário, ele tem direito a cobrar a dívida com todos os seus acessórios. Então, como eu disse para vocês, quando a gente estava conversando sobre as hipóteses de pagamento direto, a subrogação ela é muito mais forte do que o mero reembolso, Na subrogação, eu tenho realmente a substituição daquele terceiro interessado que paga o todo pelo, da substituição daquele terceiro interessado que paga o todo pelo credor originário. Na verdade, o credor originário que é substituído por aquele terceiro interessado que paga o todo, ok? Gente, quando nós falamos em subrogação, a subrogação ela pode ser classificada de 4 formas, ok? Deixa eu colocar aqui para gente. A subrogação ela pode ser classificada de 4 modos, tá? Quais são esses 4 modos? Gente, coloquei no slide para vocês, mas deixa eu voltar aqui a... Ai, gente, estou confusa aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui a share screen com vocês. Espera rapidinho. Compartilhei aqui com vocês, tá? Mas, quando nós falamos em subrogação, então, eu tenho 4, voltando, Nós temos 4 espécies de subrogação. Primeiro aqui divide a subrogação entre pessoal e real, e depois aqui divide a subrogação entre legal e convencional, tá? Gente, a subrogação pessoal, que é a tratada pelo Código Civil, especificamente aqui na parte de pagamento por subrogação, é aquela que vai consistir
na substituição do credor originário por aquele terceiro que paga, que cumpre a prestação no lugar do devedor, tá? Então, é exatamente o que nós estávamos conversando aqui, é aquela hipótese em que o credor originário, após ter satisfeito, né, a obrigação pelo terceiro interessado, é substituído por esse terceiro interessado. Por isso, gente, é por isso que o fiador, o avalista, tá? Os demais devedores solidários, os demais devedores indivisíveis, quando eles pagam a dívida toda, eles se subrogam nos direitos do credor, tá? Ou seja, eles tomam o lugar do credor nessa relação jurídica, ok? Então, a subrogação pessoal é a substituição do credor originário, que é satisfeito, tá? Por aquele terceiro interessado que pagou o todo. A subrogação real, gente, ela é até tratada no Código Civil, no artigo 1911, tá? Mas ela não é específica deste momento aqui nos direitos das obrigações. Mas a título de curiosidade para vocês, a subrogação real é quando uma coisa toma lugar da outra, tá? E essa outra coisa que substituiu a anterior fica com os mesmos ônus e com os mesmos atributos da primeira, tá? Um exemplo, gente, é quando eu tenho uma subrogação do vínculo da inalienabilidade, tá? Em que a coisa que foi gravada ali pelo testador ou pelo doador como inalienável é substituída por outra. E essa nova que substitui também se torna inalienável. Beleza? Além de pessoal e real, a subrogação ela também, tá, pode ser vista como legal e convencional. Isso depende, gente, da sua origem, isso depende da sua fonte, tá? Vou colocar aqui pra gente, como vocês podem perceber, a subrogação ela pode ser legal ou convencional, tá? Gente, a subrogação legal é aquela que decorre da lei, tá? Independentemente da declaração do credor ou do devedor, o motivo determinante dessa subrogação aqui é a lei, beleza? Então, em regra, o motivo determinante da subrogação é quando nem credor nem devedor se manifestam favoravelmente a ela, não é isso? Ou seja, é o fato desse terceiro ter interesse direto na satisfação do crédito, ter o interesse patrimonial, não é? Como eu falei com vocês, é o caso exatamente do terceiro interessado. Nessas situações, gente, quando o terceiro ele tem legítimo interesse na extinção do débito, no cumprimento do débito, lembra que eu comentei com vocês que esse interesse é patrimonial, tá? Nessas hipóteses, gente, quando ele cumpre a obrigação, ele fica subrogado de pleno direito nos direitos do credor, tá? Já a subrogação convencional é aquela que vai derivar da vontade das partes. Essa manifestação de vontade, ela tem que ser expressa, tá? Para evitar qualquer dúvida que possa existir. Então, como a subrogação ela é algo muito sério, né, gente? É realmente tomar o lugar do credor quanto a seus direitos, quanto a todas as suas garantias. Essa subrogação, quando convencional, ela tem que ser expressa, tá? E ela pode decorrer tanto do acordo de vontades entre o credor e o subrogado, quanto de um acordo de vontades entre este mesmo subrogado e o devedor, tá? Coloquei aqui para vocês, subrogação legal, subrogação convencional, 346 me fala da legal e o 347 me fala da subrogação convencional. Vamos conversar aqui mais especificamente sobre a subrogação legal, que está presente lá no 346 do Código Civil, tá? Coloquei aqui para vocês no 346 do Código Civil. Gente, o 346 do Código Civil, ele me fala que a subrogação vai se operar de pleno direito automaticamente, ou seja, a subrogação legal, em 3 hipóteses, tá? A primeira hipótese, gente,
é em favor do credor que paga a dívida do devedor comum, tá? Gente, isso daqui é uma hipótese, tá? Que cogita a possibilidade do devedor ter mais de um credor, tá? Quando o devedor tem mais de um credor, se um deles promover a execução judicial do seu crédito, seja um crédito preferencial ou não, poderá, né, gente, o devedor ficar ali sem meios para atender aos seus compromissos com os demais credores. Nessas hipóteses, então, gente, qualquer um desses pode pagar ao credor exequente e aquele que paga subroga-se em seus direitos e aí pode aguardar a melhor oportunidade para a cobrança do crédito, tá? Então, é aquele credor que paga a dívida do devedor comum. A partir do momento que ele paga essa dívida, ele vai se subrogar no lugar do outro credor, do credor originário. Beleza? A segunda hipótese, gente, está lá no 346, inciso 2, tá? E fala que é a hipótese do adquirente do imóvel hipotecado que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel. Gente, vamos pensar na seguinte situação, tá? Em que alguém adquire um imóvel hipotecado porque faltam ali poucas prestações a serem pagas ao credor pelo alienante, tá? Porém, gente, se este deixa de pagá-las, né? O adquirente, ele pode efetuar o pagamento para poder evitar o quê, gente? Para poder evitar a perda deste imóvel hipotecado. A partir do momento que ele paga essas demais parcelas, a partir do momento que o adquirente paga essas parcelas no lugar do alienante, ele se subroga no direito do credor, tá? Gente, se o imóvel tiver onerado por mais de uma hipoteca, o adquirente que paga a primeira hipoteca, ele vai se subrogar no crédito hipotecário ali que foi satisfeito, tá? Adquirindo, claro, uma preferência em relação aos demais credores hipotecários. E ele pode até valer-se dessa posição de preferência para dificultar a execução das demais hipotecas, tá? A outra hipótese, gente, fala da hipótese, né, em que o adquirente paga para se privar, né, para poder evitar, aqui, ó, quando a gente dá uma lida no 342, inciso 2, o terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre o imóvel. Então, é a mesma situação, tá? Aquele terceiro interessado, ele está em uso do imóvel, vamos supor que, por exemplo, ele alugou um apartamento financiado, o financiamento não está sendo pago, é essa mesma hipótese que a gente comentou aqui, né? E por isso ele pode ser hipotecado. Aquele que alocou o apartamento vai lá e paga para poder não se privar do uso sobre o imóvel. A partir do momento que ele paga o valor do financiamento, ele subroga-se no lugar do credor, beleza? A terceira hipótese, gente, está no 346, inciso 3, é a hipótese, né, do terceiro interessado, é a que a gente conversa mais, é a hipótese mais comum. É a hipótese do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte, tá? Como eu já comentei com vocês, vamos falar aqui de uma forma bem sucinta, o terceiro interessado é aquele que tem interesse patrimonial. Por que ele tem um interesse patrimonial? Porque o seu patrimônio pode vir a ser afetado, não é isso? Caso a dívida pela qual ele também se obrigou não seja pago. É o que acontece, gente, com o avalista, com o fiador, com os demais co-obrigados solidários, não é isso? Nesse caso, se esse terceiro interessado ele paga o débito pela qual ele é ou poderia ser obrigado, ele se subroga automaticamente nos direitos do credor, tá? Essa é a hipótese mais comum, ok? Mas, gente, essa hipótese aqui, como eu disse a vocês, ela acontece só no caso do terceiro interessado.
O terceiro não interessado, lembra disso? Que ele paga a dívida em seu próprio nome, ele tem direito apenas ao reembolso, ele não tem direito à subrogação, ok? Já a subrogação convencional, gente, que está aqui no 347, ela ocorre em duas hipóteses, tá? Quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos, ou quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida sobre a condição expressa de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Vamos conversar, gente, sobre essas duas hipóteses? A primeira hipótese, que é quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos, tá? Essa é uma hipótese, gente, do terceiro não interessado, tá? Por que ela é a hipótese do terceiro não interessado e não abrange o terceiro interessado? Porque o terceiro interessado, como nós vimos, ele já se subroga automaticamente nos direitos do credor. Não é necessário essa transferência, não é isso? Então, a hipótese aqui do 347, inciso 1º, ela refere-se expressamente ao terceiro não interessado, tá? E ela acontece, gente, quando esse terceiro não interessado, quando um terceiro sem interesse jurídico, tá? Embora ele possa ter outra espécie de interesse, nós vimos que pode ser um interesse afetivo, né? Pode ser até um interesse em ganhar algo em cima disso. Ele paga a dívida e o credor, nessa hipótese, manifesta a sua vontade no sentido de que esse terceiro fique colocado na sua posição, tá? Adquirindo os seus respectivos direitos. Nessa hipótese, então, gente, o credor, ele exterioriza o seu querer ali favorável à subrogação, tá? E, desse modo, a subrogação acontece, tá? Essa transferência pelo credor, ela pode ser feita sem qualquer tipo de anuência do devedor. É uma espécie, gente, vocês vão lembrar, né, nas nossas videoaulas de transmissão das obrigações, de uma cessão de crédito, tá? Mas não se confunde com a cessão de crédito, porque a cessão de crédito, ela tem características próprias. Lembra que eu falei com vocês que depois que a gente visse subrogação, era para vocês voltarem naquela última aula de transmissão das obrigações? Porque aquela última aula ia trazer as diferenças entre assunção de dívida, entre cessão de crédito, de subrogação, de dação de pagamento, de novação. Então, depois que a gente vira a novação e a dação em pagamento, é o momento de vocês voltarem àquela terceira aula de transmissão das obrigações para vocês verem a diferença principal, tá? Gente, a segunda hipótese que nós lemos, que está lá no 347.2, é quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sobre a condição expressa de ficar o mutuante, que é aquele que empresta, subrogado nos direitos do credor satisfeito. Aqui, gente, já trata-se de uma subrogação que é realizada no interesse do devedor, não no interesse do credor, como acontece no 347, inciso 1º. E aqui na hipótese 2, gente, independe da vontade do credor. Essa hipótese, gente, ela acontece muito, tá? Nos financiamentos, tá? Em que o agente financeiro empresta ali ao adquirente da casa própria a quantia necessária para o pagamento ao alienante, não é isso? Quando você vai comprar uma casa, quando você vai comprar um apartamento, você vai ali na Caixa Econômica e você pega emprestado o valor necessário para quê, gente? Para pagar essa casa, para adquirir essa casa. Só que esse financiamento, gente, essa hipótese de empréstimo, ela é feita sobre a condição expressa, né, do banco, daquele que te empresta, ficar subrogado nos direitos do credor, tá? Então, o devedor, ele paga o seu débito com a quantia que lhe foi emprestada e ele transfere de forma expressa, expressamente ao banco, os direitos do credor, do alienante, aquele que lhe vendeu a casa, e agora esse credor já está
satisfeito, ele não pode exigir mais nada. Assim, gente, desse modo, aquele que adquire a casa própria, ele não é mais devedor do alienante, mas agora ele passa a ser devedor do terceiro, passa a ser devedor do banco que lhe emprestou o dinheiro, que lhe emprestou aquele numerário. Não é isso? Gente, para terminarmos aqui, tá? Vamos falar dos efeitos da subrrogação, tá? Bem rapidinho, só para a gente terminar a nossa aula. O artigo 349, como eu já li para vocês, ele fala que a subrrogação, que é até mais ou menos o que traz o conceito da subrrogação, transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores, tá? Desse modo, gente, a gente percebe que a subrrogação legal ou convencional, ela produz dois efeitos, tá? Primeiro é o efeito liberatório. Por quê, gente? Porque exonera o devedor em relação ao credor originário, não é isso? Mas, ao mesmo tempo que libera o devedor em relação ao credor originário, ela transmite ao terceiro, né, que satisfaz ali o credor originário, os direitos de crédito que esse credor originário, né, desfrutava. Então, transfere o crédito para esse terceiro com todos os seus acessórios, com todos os seus ônus, com todos os seus encargos, tá? E, além disso, o subrogado, ele passa a suportar todas as exceções, lembra que a gente conversou sobre exceções, que o subrogante teria de enfrentar. Essa segunda situação, então, é o meu segundo efeito, é o efeito translativo. Então, o efeito liberatório da minha subrogação acaba causando o efeito translativo, que é a transmissão ao terceiro de quê, gente? De todos os direitos, ações, privilégios e garantias, tá? Do credor primitivo, inclusive ônus também, porque esse subrogado, ele passa a suportar todas as exceções que o subrogante teria de enfrentar, tá? Então, com isso, gente, vocês percebem que esse efeito translativo, ele é amplo, não é isso? O novo credor, ele passa a ter todos os direitos, todas as garantias, todos os ônus e também bônus, né, que o credor primitivo tinha. Então, se o credor primitivo, por exemplo, era um credor privilegiado, o credor o terceiro que se subroga também passa a ser um credor, tá? Um credor privilegiado, ok? Então, esse que é o efeito translativo. E, gente, por último, coloquei aí para vocês o 351, né? O 351, gente, ele trata da hipótese de subrogação parcial. Vamos dar uma lidinha aqui comigo. O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um e outro devem, tá? Gente, o 351, então, ele me fala do pagamento parcial por terceiro, tá? No caso, gente, de pagamento parcial por terceiro, o crédito ele vai ficar dividido em duas partes, tá? A parte que não foi paga, que vai continuar ali a pertencer ao credor primitivo, e a parte que foi paga por terceiro e que, portanto, vai se transferir ao subrogado. Então, o 351, ele trata da hipótese desse terceiro interessado pagar apenas parte da dívida e o patrimônio do devedor ser insuficiente para responder ali pela integralidade do débito, ok? Gente, com isso, né, nós terminamos a nossa subrogação, beleza? Nós vimos, então, a nossa terceira hipótese de pagamento indireto. Nós já vimos a consignação em pagamento, a imputação do pagamento e agora o pagamento com subrogação. E nas nossas próximas videoaulas, veremos as demais hipóteses de pagamento indireto. Eu agradeço a atenção de vocês e espero vocês nas nossas próximas videoaulas. Muito obrigada.